Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel, capítulo 14. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós: Vieram à minha procura alguns anciãos de Israel e se assentaram junto de mim. A palavra do Senhor foi-me então dirigida nestes termos: Filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração, e eles têm constantemente diante dos olhos, que os leva a cair no pecado. É preciso deixar-me consultar por eles? Pois bem, fala-lhes e anuncia-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé. Se acontecer a um israelita que tem ídolos instalados no coração e conserva diante dos olhos o que faz cair no pecado, vir ter com o profeta, sou eu, o Senhor, que lhe responderei pessoalmente segundo a multidão dos seus ídolos, a fim de atingir no coração esta casa de Israel, que por amor a seus ídolos se tem afastado de mim. Por isso diz a casa de Israel: Eis o que diz o Senhor Javé: Retornai, renunciai aos vossos ídolos, deixai de vez todas as vossas práticas abomináveis. Se afetivamente sucede a algum israelita ou também a algum estrangeiro que more em Israel, afastar-se de mim e instalar ídolos no coração, conservando diante dos olhos o que o faz cair no pecado, e depois se dirigir a um profeta para me consultar por seu ministério. Sou eu, o Senhor, que hei de responder contra este homem. Farei dele um exemplo que se há de tornar proverbial, porque o eliminarei do meu povo, e sabereis por esta forma que eu sou o Senhor. E se o profeta se deixar seduzir e proferir um oráculo, é que eu, o Senhor, o terei seduzido. Estenderei a mão contra ele e o farei seduzir. Contra ele estenderei a mão e o farei desaparecer do meio do meu povo de Israel. Carregarão o peso de sua falta, tanto o consulente como o profeta, a fim de que a casa de Israel não se afaste para longe de mim e não se manche por causa de todos os seus delitos. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade, eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que houvesse nela terra, Noé, Daniel e Jó. Esses três homens só salvaria a si próprios, devido à sua justiça. Oráculo do Senhor Javé. Se eu deixasse os animais ferozes percorrerem a terra para devorarem as crianças e transformarem em deserto, onde ninguém por temor destas férias ousassem passar, se esses três homens se encontrassem nesta terra, por minha vida, oráculo Senhor Javé, eles não poderiam salvar nem seus filhos, nem suas filhas, e somente eles escapariam, e a terra continuaria deserta. Ou se eu fizesse
vir a espada sobre essa terra, dizendo que a espada passe por aqui e corte indistintamente homens e animais, se esses 3 homens se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles salvar nem seus filhos, nem suas filhas, somente eles seriam salvos. Ou ainda, se eu enviasse a peste sobre esta terra e fizeste cair sobre ela o meu furor no sangue, exterminando homens e feras, e se Noé, Daniel e Jó se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles ganhar por sua justiça, nem seus filhos, nem suas filhas, mas somente a sua própria vida. Assim fala o Senhor Deus, mesmo que lance eu os meus 4 funestos flagelos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém para exterminar dela homens e animais, subsistirão, entretanto, alguns sobreviventes, filhos e filhas, que sairão da cidade. Eis que eles virão até vós. Quando tiverdes visto o seu proceder, seus atos, vós vos consolareis das calamidades que eu houver desencadeado contra Jerusalém, de tudo quanto eu lhe houver infringido. Eles vos consolarão quando houverdes observado seu comportamento e seus atos. Reconhecereis não ser sem motivo que eu tratei a cidade como fiz, oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra mais longa hoje, mas Ezequiel, ele deixa para a gente um ensinamento muito forte. Ezequiel, capítulo 14. Vejamos. Deus condenou os anciões por estabelecerem ídolos no coração deles e ousarem ir ao profeta de Deus para pedir conselho. Exteriormente, parecia adorar a Deus. Visitava o templo com frequência para oferecer sacrifícios, mas não eram sinceros. É fácil criticarmos os israelitas por idolatria, mas também estabelecermos ídolos em nosso coração quando procuramos reputação, aceitação, riqueza ou prazeres sensuais com a intensidade e o comprometimento que deveríamos ser reservados para o serviço de Deus. Para os escribas hebreus, as importantes funções da vida eram atribuídas aos diferentes órgãos físicos. O coração era considerado o centro do intelecto e do espírito de uma pessoa, como todas as pessoas têm alguém ou algo como objeto de devoção em seu coração. Tem o potencial para a idolatria dentro de si mesmos. Deus quer possuir o coração do seu povo. Nunca devemos permitir que algo venha aprisionar nossa mente a ponto de substituir ou debilitar nossa devoção a Deus. Embora estivesse ansioso para aceitar as mensagens dos falsos profetas, o povo de Judá considerava a presença de alguns homens tementes a Deus na nação uma apólice de seguro contra desastres. Em tempos de adversidade, sempre podia pedir conselho aos profetas de Deus. Devemos lembrar que a relação que o nosso pastor, nossa família, amigos têm com Deus não nos protegerá das consequências de nosso pecado. Cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus, sua fé
é pessoal e real. Ou você se apoia naquilo que, ou você se apoia naquilo que os outros fazem. Noé, Daniel e Jó foram grandes homens na história de Israel, renomados por seu relacionamento com Deus, por sua sabedoria, como está em Gênesis 6, do 8 a 9, Daniel 2, 47 a 48, Jó 1, 1. Daniel foi levado ao cativeiro durante a primeira invasão da Babilônia contra Judá em 605 a.C., 8 anos antes. Ezequiel havia sido exilado na época em que Ezequiel pregou esta mensagem. Daniel ocupava uma elevada posição no governo da Babilônia, mas mesmo estes grandes homens de Deus não poderia ter salvado o povo de Judá, porque Deus já havia julgado a nação devido à impiedade geral. Bem, aqui nesta palavra a gente vai percebendo o seguinte: o que é uma idolatria, né? E nós católicos às vezes não temos uma formação para isso. Quando eu uso uma medalha milagrosa, sem a bênção da igreja, sem uma reverência, um reconhecimento, que ali tem uma promessa da Santa Mãe de Deus, e se eu reconheço que a igreja abençoou e se tornou um sacramental, isso vai ter muito valor na minha vida. Nossa Senhora nunca quis tirar o lugar de Cristo nas nossas vidas. Ela sempre, em todo gesto que ela nos ensinou para nós, é reverência a Deus. Mas se eu posso usar essa medalha, essa medalha milagrosa, como um amuleto, né? Sem reconhecer que ali está uma promessa da mãe, que ali está um sacramental diante dos meus olhos. Então isso a nossa igreja condena, os amuletos que eu vou trazendo para a minha vida, que eu vou colocando a minha fé, minha confiança naquilo. E isso é um pecado. Agora, quando eu tenho uma imagem, ela foi abençoada pela igreja, a minha fé católica me leva a reverenciar esta imagem. Ter uma imagem é como ter uma fotografia. Eu tenho uma fotografia de um filho, eu sei que meu filho não está, ali é uma foto, é um papel, mas a pessoa que está naquela foto, ela tem um significado, ela marcou a minha vida, ela é uma presença dentro de mim. E ao olhar para aquela foto, eu faço memória de alguém que existe. É a mesma coisa, uma imagem de Nossa Senhora. Então eu faço memória de alguém que existe, alguém que é a mãe de Deus. Eu reverencio, né? Eu não adoro, né? Eu reverencio, eu amo. Eu adoro Cristo, o Senhor, mas eu tenho devoção à minha mãe. Minha mãe é minha mãe, ninguém vai tirar esse espaço de dentro de mim, quanto que eu amo esta mulher, esta mãe, que é a mãe de Deus e minha mãe. Jesus me deu ela de presente na Santa Cruz. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tantas coisas que a gente carrega, que é uma forma de idolatria, sim. Alguns objetos são idolatria. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que a igreja aprova e com aquilo que a igreja condena. A igreja sempre vai me levar a uma experiência, né, de fé mais profunda. Todo o ato de tomar uma água benta vai me levar a reconhecer que a bênção da igreja está ali me abençoando. Todo ato de comunhão eucarística é reconhecer que quem está naquela Eucaristia é Jesus, o filho de Davi. Todo ato de reconhecer, né, que a igreja, temos os profetas, os bispos, padres, é um ato de humildade, reconhecer que esse profetismo está também no batizado. Isso também faz parte da fé católica, da fé cristã. Então, ter esse reconhecimento, viver uma vida, né, desenvolvendo esta mística de saber quem fala comigo é um profeta do Senhor,
saber diferenciar o profeta dos falsos profetas, saber diferenciar uma idolatria de um sacramental. Isso é sabedoria de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.